Olá, queridos, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. E na parte da tarde ou noite ali, eu estou também contigo compartilhando um propósito que eu tenho feito, que é um jejum de 40 dias somente no líquido. Então, se você puder, quero te convidar a estar comigo. Todos os dias eu posto um vídeo novo, contando um pouquinho da rotina, dos desafios e sempre ministrando também uma palavra de Deus ao seu coração. Gente, olha só, eu quero compartilhar uma mensagem que está em Marcos capítulo 8, eu estou com a minha Bíblia aqui, no verso 1 em diante, que diz assim: Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. Primeira coisa que nós vemos aqui é uma necessidade real de pessoas. Quando a gente trata a nossa vida espiritual, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele se importa conosco. Por mais que hoje ele está, muito sendo batido nisso, dizendo que Deus ele é soberano, então, devido ser soberano, não há uma importância dele conosco. Enfim, as pessoas acabam confundindo um pouquinho as coisas. Mesmo Deus sendo soberano, todo-poderoso, né, tendo todo o poder, toda a majestade, nós vemos que é um Deus que se importa conosco. Isso foi mostrado desde a obra da cruz, desde o início, na verdade, desde quando Deus ele reconcilia a sua humanidade, né, através de Jesus, e todo o plano que nós acompanhamos ali ao longo do Antigo Testamento também. Um Deus gracioso, misericordioso, que ama a sua humanidade. A primeira coisa que estamos percebendo aqui é uma necessidade de alimento. Por que há essa necessidade? Veja, Jesus está ensinando ali a multidão, uma multidão muito grande, como a Bíblia diz, e aí Jesus chama os seus discípulos e diz assim: olha, eu tenho compaixão deles, porque como que eles vão voltar para suas casas? Muitos vieram de longe e não tem nada para comer. E aí, olha que interessante, né? No versículo 3, no versículo 4, os discípulos respondem dizendo assim: de onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? O que é isso? Dificuldade humana. Quando nós estamos diante de necessidades, é quase que comum a gente olhar para a nossa própria força e achar que é dela que vem a saída, que vem o escape, que vem a solução. O que os discípulos fizeram foi exatamente isso. Senhor, como que a gente vai alimentar essa multidão? É como assim, não faz sentido, é muita gente para pouco recurso. O que a gente vai fazer? Não temos. E quantos de nós, né, entramos em situações da nossa vida de extremas necessidades e aí ficamos nos questionando como os discípulos se questionaram. E aí, como que um homem vai dar pão para toda essa multidão, ainda mais aqui no deserto? Mas a gente tem algumas escolhas, sabe? A primeira delas é nós ficarmos fixos na necessidade e tentarmos de alguma forma resolver por nós mesmos, ou a gente continuar. Essa palavra tão poderosa. Verso 5 diz assim: quantos pães tendes? E Jesus disse assim, e disseram para Jesus: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para colocarem diante dele, e puseram-nos diante do povo. A gente não precisa inventar a roda, meus irmãos. Nós não precisamos, não estou negando o esforço, ok? Esforço é importante, mas nós não precisamos ser super-heróis. A gente não precisa ter todo o conhecimento. Nós não precisamos ter a plenitude, toda a sabedoria, porque isso não nos cabe. Nós somos limitados. Somos limitados. Agora, o que eles tinham na mão eram 7 pães. 7 pães é suficiente para alimentar uma multidão? Não. O seu salário é suficiente para sustentar toda a sua casa e talvez pagar algumas contas passadas? Só você vai poder responder, mas grande parte das pessoas que eu atendo não é. As pessoas não estão ganhando, né, algumas delas, óbvio, aquilo tudo para poder fazer muitas coisas.
Será que toda a sua correria para resolver um dilema de saúde, algo nesse sentido, está já resolvendo? Às vezes não. Agora, o que fazer diante de uma necessidade que não é possível solucionar? A gente precisa fazer exatamente como os discípulos fizeram. Primeiro, reconhecer o que temos e entregar para Deus o que temos. Senhor, eu só ganho X. Eu preciso de uma resposta. Senhor, eu já estou tomando medicamento. Senhor, eu já fui nos melhores médicos, não está dando certo. Eu clamo a Ti, Senhor. Aqui estão os meus exames. A resposta do médico é essa, mas eu confio no Senhor. Veja o que esses discípulos eles enfrentaram. Foi basicamente isso. Senhor, é impossível a gente sustentar essa multidão. Mas chegou um momento que eles resolveram obedecer a Deus. Quando eles obedecem a Deus, presta atenção, versículo 7. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou. E também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Versículo 8. Então eles comeram, saciaram-se e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000. Olha isso. O que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos que há um Senhor que multiplica o pouco que temos, desde que obedeçamos Ele, entregamos a Ele. Fazemos então do pouco que temos um ato de dependência do Senhor. Senhor, eu só tenho isso, me ajuda. Senhor, eu não tenho mais recursos, Senhor, eu não tenho mais capacidade. Senhor, só o Senhor pode abrir essa porta, só o Senhor pode fazer eu vender mais, só o Senhor pode me levar para tal lugar, só o Senhor, sabe, quando a gente entra num caminho de dependência, nós entramos nessa multiplicação igual os discípulos eles entraram. E o Senhor ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomou os 7 pães, depois pegou alguns peixes e então lhe deu graças, partiu e toda a multidão comeu, se saciou e ainda levou, sobrou 7 cestos. Sabe o que é isso? Multiplicação. O Deus que nós servimos é um Deus de multiplicação. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei o pouco que você tem nas mãos. Quem sabe você está passando dificuldade financeira, quem sabe é na sua saúde, quem sabe é o desânimo, ansiedade. Eu não sei, mas você precisa entrar nessa rota que os discípulos entraram de dependência e obediência. Quando você fizer isso, meus irmãos, eu creio que você desfrutará de milagres poderosos da parte de Deus. Então eu quero me dedicar um pouquinho mais em oração, justamente para que agora, junto comigo, você coloque diante de Deus essas situações que você está passando. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, que você possa, a partir de agora, apresentar diante de Deus o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Pastor, o que eu tenho nas mãos não é suficiente. Pastor, eu estou de mãos vazias, mas mostre as suas mãos. Fala, Senhor, eu não tenho mais nada. Senhor, eu não tenho como. E aí você desfrutará de uma dependência e o milagre está prestes a acontecer. Vamos orar. Meu Deus, eu sinto a sua presença aqui, Espírito Santo. Inunda, Espírito Santo, cada pessoa que está aqui, que não seja somente um vídeo, meu Deus, mas que seja uma ministração a todo o coração. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão, Senhor, como os discípulos estavam, como que é possível alimentar uma multidão se nós não temos? Tem gente aqui, Senhor, que está olhando os seus desafios, está olhando, Senhor, quitação de dívida, está olhando o cenário, meu Deus, e eles estão também como os discípulos, não tendo o que fazer. Ah, meu Deus, mas o que o Senhor fala, Senhor, é justamente, me dê o que tu tens. E o Senhor multiplica, apresenta o que tu tens. Senhor, nessa madrugada, meu Deus, nós queremos apresentar o que o Senhor tem, o que nós temos para o Senhor, e queremos esperar o que o Senhor tem para nós. É assim, Senhor, que nós queremos continuar caminhando, meu Deus. Nós apresentamos o que temos, Senhor, e confiamos naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor tem. Meu Deus, ainda que sejam pessoas que estejam assistindo no período da tarde, no período da noite, independente do horário, Senhor,
Eu clamo a Ti, responde, meu Deus. Abre essas portas, Senhor, que seja uma temporada de testemunhos, meu Deus, que seja uma temporada, Senhor, de contar dos Teus feitos, dos Teus milagres, dos Teus sinais. E Senhor, eu vejo o Senhor abrindo as portas de pessoas aqui que vão testemunhar, meu Deus, dos Teus feitos. Portas de emprego se abrem. Crises que estavam acontecendo há muito tempo, há mais de anos, vão começar a parar a partir dessa live, desse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor alcance todos que estão clamando, meu Deus. Eu oro para que o Senhor alcance todos que estão necessitados. Eu oro para que o Senhor alcance todos que estão junto comigo agora orando, dizendo: muda minha história, muda minha vida, muda minha casa, muda minha situação financeira. Senhor, todos que estão orando, que o Senhor venha com graça, com favor. Estenda suas mãos, meu Deus, porque Tu és um Deus tão misericordioso. Descortina, abre as portas do céu, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero encerrar esse vídeo hoje te encorajando a crer que Deus é um Deus da multiplicação. Você vai viver na sua casa, você viverá nos seus negócios um Deus que multiplica do pouco que você tem. Creia nisso, creia nisso, creia nisso, pois o Senhor certamente atenderá os seus pedidos. Que Deus te abençoe. Faz o seguinte, se inscreva neste canal, não paga nada, ativa as notificações, dessa forma você recebe todos os dias os novos vídeos e também compartilha se você sabe que há alguém que precisa receber um milagre da parte de Deus. Que Deus te abençoe.